Temos oração aqui, todos aqueles que quiserem estar juntos como igreja, para estarmos orando por todos os assuntos que o Espírito nos dirigiu, inclusive esse. Rubens, tu mandou para mim uma lista dos dias, mas sábado não vai ter, né? Ou vai? Tá. Então, eu até poderia vir no sábado, né? Mas como não vai ter, deixa para o próximo. As crianças... Vamos lá então, vamos remir o tempo. Os irmãos podem abrir em Tiago 1, 2 a 4. Irmãos, a palavra que busquei do Senhor e quero compartilhar, eu dei um título de Vida Alegre, Humilde e Crescente em Cristo. Nós vamos tratar um pouco do livro de Filipenses, mas vamos usar como início esse versículo de Tiago. Meus irmãos, tende por bom motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a gente ouve a palavra provação, a gente relaciona a palavra prova. Quando nós, de forma natural, ouvimos a palavra prova, nós lembramos do tempo de aula. E aí nós imaginamos que estamos aprendendo algo e vamos fazer uma prova. Se nós meditarmos um pouco mais, nós vamos ver que as provações não são nada além de provas. Só que agora não provas que nós estamos estudando e num tempo determinado fazendo elas. Agora são as provas diárias de toda a prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, tudo aquilo que nós passamos durante o dia e vamos fazendo, nós vamos ter uma resposta daquilo do Espírito ao nosso Espírito, nos mostrando se o que estamos fazendo está ou não na vontade do Senhor. E isso acaba sendo algo um pouco até mecânico em nossas vidas, não ficamos toda hora, só às vezes quando a gente comete alguma falha, a gente, pequei, né? Mas é importante nós ficarmos analisando isso, meus irmãos, no tempo de hoje. Porque a primeira colocação de Tiago é que nós devemos ter toda a alegria. Então, tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós precisamos ter alegria. Então, toda a nossa expectativa do que nós vamos fazer ao longo de um dia, tem que haver alegria no nosso coração, independente do que vai acontecer. E aí, à medida em que nós vamos passando por essas provações, que muitas vezes nós não discernimos o momento da prova, porque a nossa vida acaba sendo uma coisa contínua, nós vamos sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, ou seja, à medida em que eu vou caminhando em direção ao Senhor e vou passando por essas provas, através da fé, eu vou produzindo perseverança. Perseverança é aquilo que me leva a continuar caminhando, sabendo para onde eu estou indo, né? E aí eu começo a buscar essa vida no Senhor, que acaba sendo, segundo as palavras aqui, uma vida perfeita, íntegra e sem deficiências. Então, ainda que nós sabemos que nós temos tudo isso, né, muitas vezes nos falta perfeição, integridade e temos defeitos, mas esse é o caminho que nós devemos percorrer, cheios de alegria, né, e passando por todas as provações do nosso dia. E aí,
agora eu quero passar para o livro de Filipenses, nós vamos ver uma boa parte dele, que vai tratar um pouco disso na vida de Paulo. Porque Paulo escreveu a carta aos Filipenses dentro da cadeia. Então, era uma prova meio que constante, né? Nós não notamos, né, no nosso dia. Imagina, a gente dorme em boas camas, quentinho, acorda, toma um café da manhã, vamos trabalhar, fazemos várias coisas. Acontece alguma coisa, a gente enxerga como uma prova, né? Mas Paulo estava numa cadeia. Eu não estudei aqui, né, como é que é bem a cadeia, mas nós já ouvimos várias pregações de como eram essas cadeias. Eram bem complicadas. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a condição dele era que se nós estivéssemos numa cadeia hoje, presos injustamente, vamos dar o exemplo daquelas pessoas que foram presas lá em Brasília, né? Paulo, ele foi preso, pode-se dizer que da mesma forma, né? Injusta. O pessoal estava lá fazendo uma manifestação, Paulo vivia proclamando o evangelho, de uma certa forma, alguns entendiam que aquilo era uma manifestação que não poderia ser feita, e ele acabou sendo preso injustamente, né, e pagou com a própria vida. Nossos amigos que foram presos em Brasília não chegaram a esse ponto, ainda que alguém já morreu por alguma doença lá, por alguma situação que aconteceu. Então a condição de Paulo era essa. Só que ele começa assim, ó. Vamos lá para o Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, apesar de tudo isso, ele estava cheio de alegria, porque ele lembrava, né, dessa parte da igreja lá de Filipenses, e como eles cooperavam com ele. E continuando no 6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não tinha acesso a essas pessoas a não ser pelas cartas, que o Rubens acabou de nos convidar a fazermos algumas cartas para alguns adolescentes. Às vezes nós pensamos que essas ideias podem ser coisas mirabolantes, podem ser coisas estranhas, né? O Rubens estava aqui falando em fazer algumas cartas e eu ali pensando. Meus irmãos, o que o Espírito Santo faz, nós só temos uma coisa a fazer: obedecer, com alegria, com muita alegria. Porque ele vai agir através da igreja em coisas muito simples, né? Quem faria uma carta em 2024? Quem faria uma carta, né? E aí o Rubens vem com uma ideia dessa, só o Espírito Santo, para colocar isso na mente dele. Ninguém mais, né? Ainda que pode ser uma estratégia que já está acontecendo em outros lugares, mas eu vejo que quando a gente olha para Paulo, imagina assim, Paulo numa cadeia, mandando uma carta para uma igreja. Quem é que considerava Paulo alguma coisa lá em Roma? Paulo era um maluco, um louco, preso num calabouço, né? Mas quantos milhões de pessoas estão meditando em tudo aquilo que Paulo fez? Então, coisas simples, mas extremamente poderosas, porque aquilo que nós colocamos o nosso coração, naquilo que o Espírito está nos levando a fazer, vai acontecer. Tudo aquilo que é movido pelo Espírito, o Senhor vai operar. Então, quando aparecerem, né, eu vejo nós temos orado muitos anos aqui por isso, pelo evangelismo, por esse bairro, pela nossa região, e creio que não é só isso que está movendo, né, todo esse trabalho de capelania, de evangelismo, mas é os corações de muitos irmãos aqui, que tem essa expectativa, ainda que muitas vezes não tenha a prática da expectativa. E o que Paulo está mostrando aqui é que na vida crescente nós vamos conhecendo a vontade de Deus e vamos aplicando. E ele estava num calabouço, fazendo a obra para as igrejas do mundo todo. E nós não estamos no calabouço.
Nós estamos livres, leves e soltos. Nós podemos fazer qualquer coisa, meus irmãos. Sempre tem um detalhe, né? Tudo aquilo que Deus permitir. Mas hoje, cada um de nós aqui pode sair, pegar seu carro, ir lá comer, dormir, fazer o que quiser. Continuando. No 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Então, tudo aquilo que Paulo estava recebendo do Senhor e estava transmitindo, ele, mesmo preso através das cartas, estava junto com a igreja, dirigido pelo Espírito. Então, o Espírito Santo estava gerando tudo isso. E havia essa unidade. E eu creio que o que o Senhor mais quer nos falar nesses dias é que nós somos esse corpo, essa igreja, e precisamos andar nessa unidade. Não naquilo que um fala, mas naquilo que um fala, que o Espírito está movendo, é para todos. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Toda a vida de Paulo, ela estava voltada para o Senhor. Mas ele tinha muita clareza de que ele era um discípulo. O papel dele era estar com a igreja, não importa onde ele estava. Ele era um com a igreja, não importa onde ele estava. A visão de Paulo era Cristo, né, como cabeça dessa igreja. Então, todos nós estamos envolvidos. Como o Rubens colocou, não é a capelania do Rubens, né? É a capelania da igreja, é o trabalho da igreja. E nós temos que ir entendendo isso, mas eu creio que o que o Senhor vai estar nos falando nesses dias não são coisas assim, pontuais, né? A capelania. O Senhor está nos falando de uma vida com Ele, que vai progredindo dia a dia, e nós vamos fazendo todas essas coisas. Então, nós não podemos pegar um ponto, né? Ah, não, um ponto é esse. Não. Tudo, toda a palavra. Nós estamos enxertados no corpo de Cristo. Então, não é os adolescentes que vêm aqui. É o bairro, a região, é tudo. Mas, nesses dias, o Senhor tem nos dado essa estratégia. E aí precisamos fazer a nossa parte. Continuando, então, Paulo manda essa carta, né, cheio de alegria, dizendo que está orando, e aí logo em seguida, ele mostra como nós devemos agir, né? O que nós devemos fazer, né? Como nós devemos ser. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu dei uma olhadinha no original, quando fala dessa alma aqui, fala um pouco do Espírito, né? Fala daquilo, vamos falar de toda a parte boa que tem em nós, o Espírito, a parte que a alma está obedecendo o Espírito. Então nós devemos ter essa unidade, meus irmãos. Nós precisamos olhar uns para os outros e enxergar que nós podemos contar uns com os outros. Nós temos que saber que esse Cristo que está em nós, ele gera uma unidade que não há possibilidade no nosso coração de nos separar uns dos outros. Nosso coração precisa ter esse sentimento, né? Precisamos viver nossos dias sabendo assim, ó, eu preciso do meu irmão. Ah, mas o meu irmão não tem problema, né? Porque ele também está aprendendo e crescendo.
Não há possibilidade no meu coração de entender que eu preciso me afastar de alguém, de algum de vocês. Nada façais por partidarismo, no 2:3, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, tudo que está na palavra, o Senhor vai nos mostrando e nos ensinando que existe um caminho perfeito para nós conseguirmos viver o que está na palavra. Então, quando ele fala assim, não façais por partidarismo ou vanglória. Tem hora que eu sou um pouco partidário, tem hora que eu quero um pouco de glória, né? Mas ele diz assim, mas por humildade. E aí a forma correta, considerando sempre os outros superiores a mim. Imagine em cada situação que nós vamos, mesmo a gente tendo todo o conhecimento, sendo dono de tudo, nós chegarmos com esse sentimento. É impossível a luz de Cristo não resplandecer. Quando nós estamos diante de pessoas com humildade e considerando elas superiores, elas vão nos ouvir. Então, cada etapa daquilo que está na palavra, daquilo que o Senhor vai nos ensinando, ela é uma etapa que está no lugar certo, para que venha a próxima. E ela é depois de uma que já veio. Às vezes a gente pega, começa a isolar uma palavra daqui, com outra dali, com outra de lá. Mas ela tem um caminho perfeito. O Espírito Santo, ele tem um caminho perfeito nas nossas vidas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o que o Rubens tem colocado não é dele, é do Senhor. E se o Senhor é o dono da igreja, nós somos a igreja, e Ele é o cabeça da igreja, então é nosso também, por direito. E quando numa família normal, natural, alguém fala algo, o pai diz o que é. Mas alguns filhos, nós temos exemplo na Bíblia, o filho pródigo, não quer. Mas aqui o nosso Senhor, o que Ele nos fala é perfeito. Nós podemos não querer, mas Ele é perfeito. E Ele nos ama, e Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então, toda a palavra, eu estou repetindo várias vezes, ela sempre continua. Eu sempre me arrependo e continuo. Nunca tenho motivo para dizer assim, não dá mais. Nunca. Não existe essa possibilidade na palavra. Existem pessoas que tiveram essa atitude, mas não existe essa possibilidade de eu querer não continuar, não existe motivo. Continuando, e aí nós vamos ver um exemplo muito clássico, muito real, e que é aquilo que nós olhamos, como exemplo de humildade. Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós não temos a forma de Deus, mas somos filhos de Deus. Nós podemos entender muitas vezes que nós temos o conhecimento, somos filhos de Deus, e podemos dar de dedo em muita gente aí e mostrar para eles que eles estão errados. Mas Jesus, com todo esse poder, Ele não usou, porque esse não é o caminho. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar nos esvaziando. Nós devemos assumir a forma de servo. Nós já somos homens e já somos reconhecidos em figura humana. Mas precisamos ter aquelas atitudes que Jesus teve. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E nós devemos continuar nos humilhando, sendo obediente e mantendo o nosso velho homem na cruz. Porque ele já está lá.
Mas nós sabemos que sempre quando nós temos essa atitude, sempre nós estamos próximos de Deus. E aí ele diz no 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que Satanás consiga fazer em termos de tentar enganar as pessoas. Todo joelho vai se dobrar debaixo, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes nós estamos olhando para uma situação e não conseguimos resolver, estamos proclamando o Evangelho e a pessoa não ouve. Nada disso deve nos preocupar, meus irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor e manter a nossa fé. Perseverantes. Tudo que está na palavra é para ser cumprido. Não é para nós ficar dando desculpas. Às vezes a gente dá umas desculpas, né? Eu acho que Deus não queria fazer isso aí. Pode até acontecer que Deus não queria fazer, mas nós precisamos buscar um discernimento dessas coisas. Não aconteceu e Deus não quis. Então precisamos andar nessa comunhão com o Espírito. Continuando no 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Apesar de que havia problemas em Filipenses, mas olha que frase linda, né? Não só, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então vocês imaginam, Paulo estava em Roma, acho que era um pouco longe, né? Num calabouço, podendo escrever isso, porque ele tinha recebido algumas notícias. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós somos salvos, nós sabemos disso, né? Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele fez muitas coisas. Uma delas é nos dar salvação. Então nós somos salvos. Naquele momento que eu crio, eu sou salvo. Mas aí tem algumas coisas em Deus que às vezes não são tão fáceis de compreender. Eu sou salvo, mas eu preciso desenvolver a minha salvação. Ou seja, eu estou numa condição de salvação, mas eu só entrei na porta do reino. Agora eu preciso desenvolver. Quando fala efetua em vós, eu dando uma pesquisada em alguma coisa, fala assim, ser eficaz, trabalhar para alguém, ajudar alguém. Então efetuar é Deus ajudando alguém e Ele está sendo eficaz nessa ajuda. Existem duas palavras parecidas, né? Eficiência e eficácia. Eu gosto dessas duas palavras, muito. Eficiência é aquilo que eu faço para cumprir o que tem que cumprir. Eficácia é aquilo que eu faço para resolver o que eu tenho que resolver. Então eu posso trabalhar durante um dia, 8 horas, cumprir tudo o que eu tinha que fazer, bati meu cartão e fui embora. Mas não fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito. Eficácia é eu termino o meu horário e fiz tudo aquilo que eu tinha feito. E se eu não terminei o que eu tinha feito, eu continuo um pouco mais. Ou seja, eficácia é aquilo que eu faço com o resultado que eu preciso ter. Então, Deus é quem, com eficácia, trabalha em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem faz em nós. Só que Deus só vai fazer também aquilo que eu permito. Porque se Deus fizesse o que Ele quer em mim, Ele não faria seres humanos. Ele faria seres robóticos. Porque todos nós temos o livre-arbítrio
Nós decidimos o que nós queremos, nós fazemos o que nós queremos. Mas o mais importante aqui é nós sabermos que Ele efetua, Ele faz com eficácia, trabalha em nós com eficácia. É isso que nós temos que ouvir do Espírito. Que tudo aquilo que está acontecendo comigo, se eu ouvir o Espírito, eu vou ver o Senhor me conduzindo com eficácia para o resultado. Como disse o Rubens, nós não vamos vir aqui entregar cartas e passou um ano e deu. Nós vamos entregar cartas, nós vamos orar, nós vamos intensificar, nós vamos clamar. E esses adolescentes, essas crianças, esses jovens vão se converter e as suas famílias vão se converter. E esse bairro vai ser aquele bairro que nós estamos orando há 6, 7, 8 anos. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. A nossa vida não é semana a semana, né? Parece que é sempre parecido as coisas, né? Eu lembro que eu me converti em Blumenau, devia ter lá 300 irmãos, não lembro na época, e hoje tem um pouco mais. As igrejas elas já não crescem mais tanto, entre irmãos sai irmãos. Nós aqui é a mesma coisa, já estamos há alguns anos, entra, sai. Não é esse o problema de entrar e sair, porque as pessoas podem estar indo para outros locais, proclamando o Evangelho. Mas o que nós vemos como resultado geral da igreja é um crescimento de membros, mas não eficaz no reino, naquilo que Deus está querendo estabelecer. Talvez nós estejamos muito conformados com aquilo que nós estamos vivendo. E acho que até precisa haver precisamos estar um pouco conformados com isso também. Nós não precisamos exagerar, né, em querer fazer aquilo que não é para fazer. Mas nós também não podemos tornar nossas vidas em 2 ou 3 encontros e está tudo bem. Nós precisamos que esse púlpito aqui se encha de testemunhos, de conversões, de curas, de crescimento do Evangelho, de arrependimento, de choro. Lá no 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Toda essa eficácia do Espírito, talvez nós estejamos estragando com nossas murmurações e nossas contendas. Que estejamos buscando no Espírito como está o nosso coração. Então fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, que não merece censura, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Onde nós estamos, meus irmãos? Nós precisamos ser luz. O nosso objetivo não tem que ser assim, eu tenho que estar lá, eu tenho que ser luz. O meu objetivo eu sou filho de Deus e resplandeço a sua luz, aonde quer que eu esteja. Às vezes nós estamos preocupados com a atitude. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer. Eu preciso estar cheio de quem está me dizendo do que eu devo fazer. E aí eu vou sendo movido por isso. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Cada um de nós, meus irmãos. Dudu, pega um copinho d'água lá. Cada um de nós nós temos falado do Senhor, nós proclamamos o Evangelho, tem pessoas que nós temos cuidado, que a gente possa se gloriar no dia de Cristo, que nós não corremos em vão. Nós não podemos olhar para aqueles que não têm muita vontade, que não querem muito o Evangelho e nos conformarmos com isso.
Por outro lado, não devemos estar também correndo demasiadamente atrás, mas podemos estar suplicando ao Senhor. Podemos estar buscando uma estratégia clara do Senhor. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Uma das palavras que Paulo usa muito, lá no calabouço, falando com a igreja através de uma carta. Ele está alegre e continua falando dessa alegria. Então, mesmo que ele seja aspergido na libação, derramado, aspergido sobre o sacrifício e serviço, sobre aquilo que aquele povo, ou ainda que nós podemos ser oferecidos como libação sobre o sacrifício, sobre o esforço, sobre aquilo que cada um tem andado em fé, nós devemos nos alegrar juntos. Compartilhar essa alegria juntos. Eu não quero aqui falar que um culto é um culto. Nós estamos cultuando o Senhor. Um culto caseiro, nós temos a oração. Mas vamos, cada dia mais, meus irmãos, continuar meditando naquilo que o Senhor está nos falando e nos deixar ser levados por esse Espírito. Não é assim, não está bom ou está ruim, não é isso. Mas o Senhor quer algo mais, sempre crescente. E quanto mais nós estivermos passando por provas maiores, mais nós vamos ter a alegria de estarmos juntos fazendo a obra. O que nós precisamos entender é o que são essas provações. Porque de Deus não parte provação sem uma expectativa de haver uma aprovação. Com certeza o Senhor não vai nos provar para nos mandar para o inferno. Com certeza. Tudo aquilo que Ele mantém é para que a gente continue. Por isso que nós não precisamos ter medo e por isso que nós podemos nos alegrar. Ainda que às vezes a alegria vai ter uma aparência de tristeza, porque tem situações que são doloridas. Mas a alegria é lá dentro no Espírito. É a alegria de saber que esse Deus cuida de nós, dando a vida do próprio Filho. Imagina qualquer um de nós pegar o nosso filho e entregar ele para morrer por alguém. Às vezes a gente olha, não, mas Deus sabia que Jesus ia ressuscitar. Nós sabemos que Jesus não só morreu, mas carregou todo o pecado de toda a eternidade. Outro dia o Rubens veio pregar aqui e ele falou um versículo. Ele citou um versículo da Bíblia. Meus irmãos, um versículo da Bíblia basta para nós vivermos esse reino poderoso. Se esse versículo falar do nosso Senhor. Ele não só falou o versículo, né? Ele só citou o versículo, depois ele falou 1 hora. Mas ele citou um versículo, ele fez questão de dizer que ele citou só um versículo. Porque quando a gente fala de Jesus, uma vez falada essa palavra, ela tem poder.
Continuando, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está repetindo. É importante repetir, não é? Quantas vezes nós já ouvimos falar do livro de Filipenses? Muitas, milhares de vezes. Nós precisamos sempre repetir. Eu vou apressar um pouquinho, que eu achei que ia sobrar tempo, mas se eu não apressar, vai faltar. Lá no Filipenses 3:2, aí vem um aviso. Acautelai-vos. Então, a carta de Paulo, ela vai mostrando todo um procedimento dele para aquela igreja, toda uma fala dele, mostrando para aquela igreja o que ela está fazendo, quem ela é, como ela agir. Ele está dando várias orientações. Aí ele fala assim, no 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quando fala de cães aqui, eu olhando no original, ele está querendo dizer assim, pessoa de mente impura. Então, meus irmãos, eu não estou enxergando essa palavra aqui hoje para nós, assim, dentro dessa congregação nós temos aqui esses cães, como em outras, talvez alguma possa ter. Mas hoje esses cães estão muito mais relacionados ao uso, muitas vezes, dos nossos equipamentos eletrônicos. Quantas coisas nós estamos ouvindo de pessoas que se dizem filhos de Deus, que é uma mistura de tantas porcarias. Então eu fiz questão de deixar esse versículo, porque a gente precisa estar atentos a isso. Conhecer o que nós estamos ouvindo. Passar pelo crivo do Espírito que nós estamos ouvindo. Não é porque tem algumas palavras, alguns versículos, que tudo aquilo que aquela pessoa está falando merece a consideração. Ainda que Paulo fala, aqui mesmo em Filipenses, mas eu tirei a parte fora, importa que Cristo seja pregado por pretexto, ou importa que ele seja pregado, mas ensinado não. Então, quando se pregou a Cristo de qualquer jeito, alô, um louco pregando a Cristo, beleza, agora um louco ensinando a igreja, não. Aí vai ser uma falsa doutrina. Então, quem não conhece, quando ouve, opa, Jesus, é tocado, mesmo que seja um cara que nem conhece direito. Deus pode fazer isso. Mas quando nós, como igreja, estamos buscando um conhecimento da palavra que precisa passar pelo crivo do Espírito, que desejamos ser uma igreja que realmente pratica aquilo que está escrito na palavra, nós precisamos tomar cuidado. Porque a palavra não pode ser algo que vai me levando hoje para lá, amanhã para lá, amanhã para lá. Ela é contínua. Nós vamos passando por esses processos continuadamente. Nós não procuramos o lugar que nós vamos gostar de estar lá, por isso, por aquilo. Nós vamos procurar o lugar que está o Senhor. E o lugar que está o Senhor é onde está um. Porque diz a palavra que onde 2 ou 3, ali ele está. Então, se eu tiver mais um, comigo 2, resolvido o problema. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Filipenses 3, agora a partir do 12, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Né? Cristo me conquistou, agora eu avanço para levar Cristo para os outros. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim. Então eu não fico com aquela história toda de, será que meu pai fez isso, a minha mãe fez não sei o quê. Fez. Nós vamos ver no passado muitos problemas, meus irmãos, muitas dificuldades, coisas de se arrepiar, mas deixamos isso tudo para trás, porque agora tudo é novo. Mas eu não consigo.
procura ajuda. Na igreja, no Senhor, no Espírito. Porque eu tenho que deixar e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso prosseguir. Eu preciso deixando essas coisas. Não é imediatamente. Tem coisas que me atormentaram 30 anos, eu já testemunhei isso. Alguns aqui tem coisas que já atormentaram 10, 15 anos. Mas chega um momento que eu deixo, fica para trás, não tem jeito. Esquece. Jesus já morreu, isso já está tudo consumado. Eu preciso avançar. Eu preciso caminhar, eu preciso ir para frente. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, todos aqueles que ainda acham que não dá para deixar, meus irmãos, continua, que Deus vai trazer clareza disso tudo. Não podemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos, a palavra é clara. Nós precisamos prosseguir. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sempre há uma medida até aqui eu cheguei. Então, assim, eu não retrocedo. Eu parto daqui. Aquilo que o Senhor já alcançou em nós, nós não devemos retroceder. Ah, mas alguém falou que aquilo é diferente, não tem problema. Aquilo que o Senhor alcançou em mim, eu continuo. Nenhum de nós aqui gastou seus 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos andando com o Senhor à toa. Ainda que nós tivemos tantas dificuldades, tantos problemas, tantos pecados, ainda que perdemos tanto tempo, mas todos aqui têm um testemunho claro de quem é o Senhor e o que Ele fez. E nós precisamos deixar aquelas porcarias para trás, prosseguir para o alvo, sabendo que aquilo que nós alcançamos, nós devemos continuar andando. O Evangelho não é novidade, ele é novidade de vida. Mas ele hoje não é uma novidade, não vai haver uma novidade, meus irmãos. Jesus morreu daquele jeito, está resolvido, não tem novidade. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu fiquei bravo, eu era pequenininho, criancinha, por que ele morreu, por que mataram ele? Depois a gente sabe por quê, né? Por causa da misericórdia dele por nós. Continuando, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha como Paulo sofre com aqueles que se desviaram, com aqueles que não querem mais viver essa vida. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha, na desonra, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transforma o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o Senhor que nós servimos. Continuando, no 4, a partir do 2. Agora, olha como Paulo trata com algumas dificuldades dos irmãos. Olha o cuidado, olha o amor que ele tem. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Por algum motivo, Sintique e Evódia estavam com alguma dificuldade. Paulo não disse, eu estou aqui preso, com a minha vida, isolado de todo mundo, nesse calabouço. O que essas duas mulheres estão pensando que ainda não se entenderam? Mas olha a percepção de Paulo. Se nós tivermos um coração parecido com o do Paulo e estivéssemos lá naquele calabouço, talvez a gente pensasse da mesma forma, meus irmãos.
O nosso problema muitas vezes é não estar lá. E vou dizer mais, que nós não precisemos estar lá. Que nós possamos abrir nossos olhos para enxergar que nós podemos fazer essa obra maravilhosa do Senhor sem precisar estar num lugar desse. Mas Ele trata essas irmãs com tanto carinho, né? Que pensem concordemente no Senhor. E aí Ele pede, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram. Ele traz a parte boa que elas fizeram. Traz lembrança daquilo que foi bom. Nós muitas vezes, quando alguém, por algum motivo, está com alguma dificuldade ou sai, a gente muitas vezes lembra dos problemas, da parte ruim das pessoas. Mas Paulo, ele era muito crente naquilo que ele ouvia do Senhor. Ele andava de acordo com aquilo que ele já tinha sido alcançado, daquilo que ele já tinha alcançado. Se ele já tinha alcançado não murmurar mais, não falar mais mal, ele não usava essas palavras. Nós muitas vezes já alcançamos muitas coisas, mas volta e meia, nós gostamos de repetir essas porcarias. Precisamos nos arrepender. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aquilo que foi falado. Vamos orar, suplicar e agradecer ao Senhor por toda a obra que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Tudo aquilo que foi colocado aqui a respeito desses jovens, adolescentes, crianças, meus irmãos, nós precisamos permanecer, perseverar. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendesse, recebesse e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Então, precisamos ser assim, meus irmãos. Precisamos poder dizer para as pessoas tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que eu falei, façam, repitam. Indo para o final, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não tinha problema nem de ter nem de não ter, nem ter de mais nem ter de menos. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes a gente vê isso aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí todo mundo esquece de ler o que vinha antes. Muitas vezes aquele que me fortalece, eu vou passar fome. Eu vou passar frio, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então Paulo está elogiando aquela igreja que o ajudou, reconhecendo o serviço deles, o trabalho deles, o empenho deles. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha a alegria de Paulo naquilo que ele recebeu. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos. Amém. Amém, irmãos. Que essa palavra possa trazer um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos conduzir, quer fazer em nós. Que o Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que precisamos ouvir. Obrigado, Pai, por esse tempo, por podermos estar aqui juntos, pelo tempo de louvor e adoração, pelo tempo de palavra, pelo Teu Espírito Santo, que está em nós, nos dirigindo e se movendo. Que essa palavra se cumpra em nossos corações, que esse compromisso que assumimos hoje aqui com as cartas, com a oração, que nós possamos ser perseverantes, Senhor, cumpridores, leais, e que possamos deixar todas as coisas que precisam ser deixadas para trás e possamos prosseguir para o alvo, para estar cada dia mais próximo e com mais tempo diante de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.